Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Alô, amigo ouvinte internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as dúvidas do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E como sempre, ele conosco para mais uma edição. Alô, professor Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Hoje estou aqui representando aqui meu motoclube, o Anônimos Motogrupo, né? Motogrupo. E dizer que sempre que a gente está falando aqui sobre previdenciário, é sempre bom lembrar do direito dos motociclistas, o cuidado com os motociclistas que devem contribuir para ter direitos quando tiver um acidente, um problema que acontece, né? E a pessoa fica sem poder trabalhar. Então, aquele alerta para vocês, ó, meu 2025 aí, para que a gente tenha paz, saúde e sempre a proteção previdenciária. Tá aí o recado inicial do professor Paulo Bacelar e nós aguardamos você aqui no nosso WhatsApp 859-9273-4353. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar para a nossa produção. Professor Paulo Bacelar, começamos com a pergunta do Francisco Ferreira, de Pacatuba. Tenho 51 anos de idade, 30 anos de contribuição. Com quantos anos me aposento, professor Paulo Bacelar? Olha, com 30 anos de contribuição, ele poderia ter aí 25 anos em 2019. Vou fazer um cálculo rápido aqui. 25 anos em 2019, então ele tem que ter 10 anos de pedágio. Olha só, Marcos, 10 anos de pedágio. Então certo. Ele já tem 30, vai ter 35 mais 10, com 45 anos. Então daqui a 15 anos ele vai ter 66, né? Então não vai ter regra de transição. Então ele vai precisar ter os 65 anos, infelizmente, para poder ter direito à aposentadoria. Só os 65, né? Infelizmente professor? ou felizmente, né? Tá, para ele poder se aposentar, ele vai precisar de 65 anos. Ok, de abraço. idade. Abraço para você, Francisco. Obrigado pela participação. A Genísia Martins, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta. Fui diagnosticada com CA na mama, professor Paulo Bacelar. Já faz 11 anos que eu sou contratada da Prefeitura de Uruburetama. Então eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum auxílio. E também eu fiz uma mastectomia. Então eu gostaria de saber se eu tenho direito a um auxílio doença. Eu fiz a cirurgia em março e eu estou pegando o atestado nesses meses. Eu vou dar entrada no meu auxílio doença. Então eu gostaria de saber se eu tenho direito, professor Paulo Bacelar, no caso dela, da Genísia Martins. Sim, com certeza. Ela é segurada da Previdência, né? É vinculada à Prefeitura de Uruburetama e precisa de um atestado médico ou de um laudo médico confirmando que ela está incapaz provisoriamente para o trabalho devido a essa cirurgia. Então, se tiver um atestado bem direitinho, com todas as informações de período de afastamento, com o CID da doença, com o CRM do médico carimbado, então isso tudo vai fazer com que ela consiga o benefício tranquilamente. Gislane, em Umirim, professor Paulo Bacelar, queria saber se o meu bebê tem uma válvula na cabeça. Ele tem direito ao benefício BPC? Se ele tiver direito, sai com quantos meses? Qual é o procedimento, professor Paulo Bacelar? Olha, o BPC precisa ter uma incapacidade, que não digo nem incapacidade, mas um impedimento de pelo menos 2 anos. Impedimento para poder fazer as coisas naturais na vida. Não necessariamente relacionado a trabalho. Então ela precisa ter esse impedimento de 2 anos. E também precisa ter uma renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Possivelmente, se ele tiver um laudo médico demonstrando esse impedimento,
ele pode sim ter direito ao BPC. Agora, saber com quantos meses sai o benefício, aí a gente não tem como prever. Ok, abraço para você, Gislane. Antônio Maciel, em Morada Nova, participando com a gente. Eu gostaria de saber o seguinte: sou deficiente físico, só físico, sou cadastrado com um irmão meu. Aí tá dando um problema que ele tem família e eu posso fazer o CAD só para mim? Eu tenho 41 anos de idade e a minha cabeça, eu tenho um problema na cabeça. O professor Paulo Bacelar, no caso dele, do Antônio Maciel. Olha, o CAD único precisa ser feito para os membros que moram na mesma casa. Se ele mora na mesma casa com o irmão, aí precisa ter o CAD único da mesma família, da mesma casa. Então, se ele não mora com o irmão, mora em outra residência, aí ele só assim ele vai poder fazer o CAD único separado. Agora é o seguinte, se o irmão é casado, ainda a renda do irmão casado não faz parte do grupo familiar. Mas no caso, se ele mora com o irmão e o irmão tem família, então não é a mesma renda? Se ele tem família, ele faz parte de um outro grupo familiar, mesmo morando na mesma casa. Então, se tiver no CAD único, com todos morando na mesma casa, mas o irmão já tem uma outra família, ele é separado do grupo familiar, mesmo morando na mesma casa. Então, não tem problema nenhum. Não tem problema, né? Certo, ok. Neto do Crato participa com a gente. Trabalhei 12 anos de carteira assinada. Eu paguei mais 5 anos de carnê na casa lotérica, mais 10 anos de DAS simples, professor Paulo Bacelar. Ele não colocou a idade aqui, mas nesse caso ele já tem o tempo, o tempo mínimo para aposentadoria, ele professor? Tem 10 Paulo com 12 com 5, 17, com 10, 27 anos de contribuição, né? Ainda não dá direito à aposentadoria por regra de transição. Certo. Precisa ter a idade mínima. Então, se ele já tem 65 anos de idade, ele já teria direito à aposentadoria. Se ele tiver menos de 65 anos, ainda não terá direito à aposentadoria, precisa aguardar a idade de 65 anos. Precisa completar aí os 65 anos, Exato. Viu, Neto? Então, Abraço já tem um tempo mínimo para aposentadoria. Certo, abraço para você, Neto, obrigado. Elisvando em Cascavel. Professor efetivo da rede estadual, tenho 58 anos e 23 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Mesmo jeito, precisa ter 65 anos de idade. Então, mais 7 anos ainda para ele poder pedir aposentadoria. Luciana em Fortaleza, tenho 48 anos, eu tenho diabetes, pressão alta, depressão muito forte. Eu nunca contribuí, eu tenho direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Se nunca contribuiu, não tem direito a benefício algum, a não ser que seja, pode ser que tenha direito ao BPC, que é para quem não tem qualidade de segurado na data em que tem um impedimento de longo prazo de 2 anos, pelo menos. Então, isso tudo você pode, através de um atestado médico, de um laudo, provar que você está na condição de miserabilidade, ou seja, que tem uma renda familiar abaixo de 1/4 do salário mínimo e que tem um atestado médico com a sua incapacidade para a sua vida normal. Você não pode trabalhar, não pode viver bem com esses problemas que você tem, num período de 2 anos. E aí você pode ter direito ao BPC. Professor, quem nunca contribuiu para o benefício do BPC, os critérios são esses que você acabou de dizer, sobre essas limitações e a idade, tem a idade também, né? O BPC, ele é um benefício da assistência social, ele não é um benefício previdenciário. O benefício previdenciário, ele exige contribuição prévia. O BPC não, o BPC é da assistência social, é um benefício para quem não tem condições de trabalhar, não tem condições de viver bem, não tem condições de pagar uma previdência. Então esse BPC, nesse BPC existem 2 modalidades. O BPC é a pessoa com deficiência, o deficiente, e o BPC para a pessoa idosa, acima de 65 anos de idade, ou homem ou mulher, né? 65 anos de idade no mínimo. Então são 2 benefícios do BPC, idoso e deficiente. Então, no caso da pessoa que não contribui, que não tem qualidade de segurado, se tiver um problema de saúde, uma deficiência que impeça ela de viver bem durante 2 anos, ela terá direito ao BPC, sabendo que precisa ter também a questão da renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo, tanto para o idoso como para o deficiente.
Antônio, em Fortaleza, participa com a gente. A pergunta dele, professor Paulo Bacelar. Minha mulher está com um problema no joelho. Ela é diarista, paga o INSS. Ela tem direito ao auxílio-doença? Com certeza, qualquer pessoa que é autônoma, diarista, é vendedor ambulante, é mototaxista, qualquer pessoa que tenha um comércio informal, que quer ser segurado da Previdência Social, precisa ser segurado da Previdência Social, pode contribuir com uma alíquota de 11%, para quem quer se aposentar com um salário mínimo, né? 11% no código 1163, que são os contribuintes individuais. Então, a pessoa que não é formalizada, ela não é por isso que ela vai deixar de ser segurada da Previdência Social. Ela vai contribuir por conta própria, que é o caso da diarista. Então, ela contribuindo, tendo um problema de saúde, ela terá direito ao auxílio-doença. Você pode participar enviando a sua mensagem para a nossa produção aqui no WhatsApp, 859-9273-4353. Agora tem a pergunta do Carlos, no Crato, professor Paulo Bacelar. Tenho 35 anos de contribuição e 58 anos de idade. Quando irei me aposentar? Ele com 35 anos de contribuição, o Carlos, ele tem direito a alguma regra de transição, professor? Teria direito, olha só. Se ele tem 35 anos de contribuição hoje, ele tinha 30 anos em 2019. Então, em 2019 tinha 30, faltava 5 para 35, então ele tem que ter um pedágio de 5 anos. 35 mais 5. Ele já tem 35, falta 5 anos para ele se aposentar. Então, 58 com 5 dá 63. Então, ele pode se aposentar aos 63 anos antes dos 65 anos de idade. Se ele já tivesse 63 anos e meio hoje, em 2025, aliás, 64 anos de idade em 2025, ele também já teria direito à aposentadoria. Então, a regra mais próxima para ele vai ser com 63 anos de idade, com 40 anos de contribuição. Professor Paulo Bacelar, mas essa regra aí dos 35 anos, porque assim, voltando a 5 anos, dependendo da data de aniversário dele, porque nós estamos no finalzinho do ano, né? O último programa do ano, faltando aí 3 dias para 2025, será que encaixa, professor Paulo Bacelar? Não, ele teria que ter o pedágio de 5 anos, certo. 35 mais 5. Então, independentemente da idade, 35 mais 5. Ok. Né? Okay. Ele se aposentaria com 63. Isso eu estou pensando se ele já tinha 30 anos em 2019. Certo. Agora, em 2025, a idade mínima passa a ser 64. Ele não vai ter. Se ele tivesse 64 anos em 2025, ele teria direito à aposentadoria já em 2025. Mas ele não vai ter. Então, somente com 63 mesmo, em 2000 e... Aí não me lembro. Com 63 anos, daqui 5 anos, Daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. 2030, né? 2030 ele terá direito à aposentadoria se continuar contribuindo para fechar os 40 anos de contribuição. E no caso, ele já tem 35 anos de contribuição, ele pode contribuir uma vez por ano? Não. Não. Para ter a regra de transição, ele sim, precisa fechar os 40 anos. Certo. Se ele for contribuir uma vez por ano, agora ele só vai se aposentar com 65. Com 65. Ok, então, esclarecido aí, ô Carlos, abraço para você, a todos aí no Crato. O Fernando em Horizonte pergunta, minha esposa tem 20 anos de carteira e 61 anos de idade, ela pode dar entrada na aposentadoria? Não, só com 62 anos de idade. Então ela tendo 62... Precisa completar os 62. Ela ainda falta um ano ainda, vai se aposentar com 21 anos de contribuição. Essa sim pode ficar pagando uma por ano até chegar aos 62. Ok. Neuma em Juazeiro, sou agente de saúde há 30 anos, sou estatutária e agora, por ser adversária política, o município retirou as minhas férias e de outros colegas referente ao ano de 2025. Isto está correto? Esse procedimento é legal? O que devo fazer? Ela tem 55 anos de idade, se ela é estatutária, ela deve ter feito concurso público e ela não deve satisfação ao governante, seja ele quem for. Então ele tem que cumprir com as regras do município e se ela tiver sido tirado algum direito dela, ela deve procurar um advogado, nesse caso trabalhista, para entrar com ação contra o município. Naumir, professor Paulo Bacelar, de Itabuna. Eu queria saber, eu fui no CRAS com a minha mãe, só que o nome dela no CPF estava errado, uma letra.
E a moça mandou um outro dia, só que o INSS, o nome dela tá tudo certo. Será que vai ter algum problema? CPF está com o número errado e no INSS está correto, professor Paulo Bacelar. Então, como é um problema dela no CPF, ela tem que resolver na Receita Federal ou no Banco do Brasil. Então, ela precisa deixar tanto o nome dela certo na Receita como no INSS. Quando dá alguma divergência, ela não consegue nem protocolar um benefício. Então ela precisa ir à Receita, acertar o nome dela para que o cadastro seja atualizado. Edneuda, em Guaraciaba do Norte. Quem tem artrose, pré-diabetes, colesterol alto, tem direito a algum benefício? Ela tem essa dúvida. E deseja aqui um bom dia a todos nós. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. Ela cita aqui na sua mensagem que ouve todos os programas. Valeu, abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, Edneuda. Marcos, quem perde o programa no sábado, ao vivo, né, no dia do programa, ele pode também assistir em outro canal? Posteriormente no YouTube, né, YouTube. Professor Paulo Bacelar? Então e em nossas redes sociais também do Ceará agora. Ótimo. Então, vocês aí que sempre ouvem o programa, aquele dia que não puder assistir no sábado, tem lá disponível também no YouTube. Bom, qualquer doença que incapacite a pessoa para o trabalho, ela vai ter direito ao auxílio-doença se essa pessoa for segurada da Previdência. Se ela estiver contribuindo, estiver trabalhando, pagando a Previdência Social, ela estará coberta com a Previdência, com os benefícios da Previdência Social, e aí aquela doença que está incapacitando para o trabalho vai dar direito a ela a receber um auxílio provisório, que é chamado de auxílio-doença antigo, e hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária. Para você ter direito ao benefício, você precisa ter um laudo médico ou um atestado mostrando qual é a sua doença, qual é o seu problema, que essa doença está impedindo você de trabalhar. Então, você terá direito sim ao benefício se tiver um bom laudo médico para juntar ao processo. Antônio José, em Camusim. Gostaria de saber, eu sou autônomo, recebo só o Bolsa Família, nunca trabalhei de carteira assinada. Eu tenho 40 anos e eu queria pagar um sindicato para daqui a alguns anos ter alguma facilidade para a minha aposentadoria. Qual sindicato me indicar? Essa é a pergunta dele, professor Paulo Bacelar. Nenhum sindicato. Você é autônomo, então deve contribuir para o INSS, não para um sindicato. Você deve contribuir com a alíquota de 11,63, pelo menos, no código 1163, que é de 11% do salário mínimo. Você vai pagar R$ 155, alguma coisa, esperando aí sair o valor exato do salário mínimo de 2025, para aqui no programa te informar os valores. Mas você não deve procurar sindicato, você é autônomo, então você deve contribuir para o INSS. Francisco participa com a gente nesta manhã. Francisco, um abraço, bom dia para você. O meu pai foi registrado D com A. Fizeram o documento todo errado, de D com O, e ele foi aposentado D com O. Foi fazer a nova identidade e foi barrado. Por quê? Porque o registro estava mudado. Fui mudado os outros documentos. E agora eu quero saber, quando for mudar o cartão da aposentadoria, se não vai dar problema na aposentadoria do pai dele, do Francisco, professor. Não, ele pode fazer a alteração dos documentos dele, de acordo com a certidão de nascimento. E quando tiver com documento novo, ele vai para o INSS, agenda o serviço ou faz o requerimento no serviço acerto de dados cadastrais. O servidor vai atualizar os dados cadastrais dele e vai atualizar também o benefício com aquele nome correto que ele foi alterado. Onofre Rodrigues, em Aracati, professor Paulo Bacelar. Eu queria saber se eu tenho direito em voltar a receber o Bolsa Família. Foi cortado por receber um outro benefício que eu dei entrada na Defensoria Pública. E só eu e meu filho, que tem 13 anos, eu sou divorciado. Professor Paulo Bacelar, nesse caso, ele começou a receber um outro benefício, foi cortado o Bolsa Família, ele pode retornar a receber o Bolsa Família? Olha, se foi cortado, precisa saber qual é o que foi, né? Ele deu entrada na Defensoria, né? Certo. Então, se ele foi dar entrada na Defensoria, você deve aguardar o processo. Já entrou com o processo, então você deve acompanhar esse processo através da Defensoria Pública, que esse benefício poderá ser restabelecido. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Antônio em Acopiara.
Tenho uma irmã de 27 anos. Ela tem um alto nível de autismo, mais depressão. O médico dela deu laudo para ela dizendo que isso impede ela de trabalhar e aconselhou a dar entrada em um benefício. Mas não sabemos se vai dar certo, pois meus pais já são aposentados. A minha mãe por idade e meu pai por invalidez. Eu gostaria de saber se isso pode interferir, já que ela mora com eles. Olha, nesse caso, se o benefício da pessoa for de um salário mínimo, né, no mínimo, até um salário mínimo, e a pessoa tiver 65 anos de idade, esse benefício não irá interferir no BPC da criança, né? Porém, nesse caso aí específico, são os avós, né? São os avós da criança, aliás, é uma irmã, né? São os pais dela São que os são pais aposentados. dela. Então, se fosse avô e avó, não entraria para o cálculo. Mas como é pai, né? Da irmã dela, então os pais dela são aposentados, né? A mãe é aposentada e o pai também. Então, se a aposentadoria for até um salário mínimo e eles tiverem 65 anos de idade ou mais, esses valores não entrarão no cálculo da renda familiar per capita. Então, se forem maior do que o salário mínimo ou se forem menor do que 65 anos de idade, esse valor será calculado na média da família, e aí se passar de um quarto do salário mínimo, ela não terá direito ao BPC. O Matheus, em Fortaleza, participa com a gente. Seja bem-vindo, Matheus. Tenho 60 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Se ele tivesse uma deficiência e tivesse trabalhado por mais de 15 anos com essa deficiência, ele já teria direito à aposentadoria, que bastava 60 anos de idade e 20 de contribuição. Se a pessoa não é inválida, se a pessoa não é deficiente, ela irá para o cálculo geral, que é 65 anos de idade. Então, faltaria ainda 5 anos para ele se aposentar. Então, toda vez, Marcos, que a pessoa vai fazer um pedido de aposentadoria, vai fazer uma análise prévia, a gente precisa perguntar se a pessoa tem alguma deficiência, se trabalhou em atividade insalubre, para poder fazer os cálculos e poder aumentar o tempo de contribuição, né? No caso dele aí, se não tiver deficiência alguma, aí mesmo aguardar mais 5 anos. Mais 5 anos para ele poder pedir aposentadoria. Maria Barbosa, em Trairi, participa com a gente. Sou agricultora e tenho 55 anos de idade. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? 55 anos de idade é a idade para a mulher pedir aposentadoria na área rural. Então, se ela tiver as provas de 15 anos de atividade rural, ela já teria direito à aposentadoria. É importante, né, professor? Ter as provas de 15 anos e também outra coisa importante, que é uma pergunta recorrente aqui no nosso programa, sobre a contribuição do sindicato. Somente a contribuição do sindicato não vale, né? Não, o sindicato é uma entidade privada que não tem nenhuma ligação com a aposentadoria. Edna, em Quixadá, tenho 61 anos de idade e 23 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Aí, se for rural, se for urbano, né? Aí basta um anozinho ainda para ela poder se aposentar. Pertinho, viu, Edna? Abraço para você, a todos aí de Quixadá. 62 de idade. Tá? 62 de idade. Daqui a um ano, com 62 de idade, ela se aposenta. O Tadeu, em Fortaleza, participa com a gente. Tenho dificuldade de andar devido a fortes dores na coluna e isso faz com que eu não consiga trabalhar. Como faço para conseguir algum benefício? Se ele estiver na qualidade segurada, ele deve requerer através do telefone 135 ou entrar no site do INSS, meio.inss.gov.br, com a apresentação do atestado médico, constando o CID da doença, o tempo que a pessoa deve ficar afastada e de quando é o início da doença, da incapacidade, né, na verdade. O início do descanso, o início do seu intervalo. E aí você pode pedir, através do atestado médico, sem necessidade de perícia médica, o seu benefício por incapacidade temporária. Ana Alícia, em Calcaia, tenho 57 anos de idade e 19 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso me aposentar? Aí também da mesma forma, falta aí mais 5 anos. Mais 5 anos de contribuição, né, professor? 5 anos para ela poder pedir aposentadoria por idade, né? Basta 5 anos de idade.
Então, com 62 de idade, ela irá pedir a aposentadoria dela. Não, faltam 5 anos de contribuição, né? Ela tem 62 já. A idade tá ok, né? Você tá falando da Regina ou da Analícia? Eu tô falando... Você falou da Analícia. Eu tô misturando aqui, professor, as coisas. É a Analícia. Ela falta 5 anos para pedir a aposentadoria. Exatamente. Falta 5 anos para ela atingir os 62 anos de idade. De contribuição já foi. Agora, já que eu entrei na resposta aqui da Regina, a Regina Duarte no Crato, que tem 62 anos de idade e 10 anos de contribuição. Então faltam exatamente 5 anos de contribuição, né? Que eu acho que não é a atriz, né, Regina Duarte? Não. Deve ser outra. Deve então, ser, não. 62 anos de idade. E essa aqui é o contrário, né, Marcos? Exatamente. A Analícia, falta, por isso que você confundiu. A Analícia falta 5 anos para chegar à idade dos 62, porque ela já tem 19 anos de contribuição. E a Regina Duarte faltam 5 anos de contribuição, porque ela já tem 62 de idade e tem 10 anos de contribuição. Então ela falta 5 anos de contribuição, a Regina Duarte. É ao contrário. E a Analícia falta 5 anos de idade. Professor Paulo Bacelar tem agora a pergunta do Queiroz em Fortaleza. Tenho 58 anos de idade e 10 anos de contribuição. Eu gostaria de saber com quantos anos posso me aposentar. 58 anos de idade com 10 de contribuição. Então faltam 7 anos para completar a idade, 65, e 5 anos para completar o tempo de contribuição de 15 anos. Então ele não pode parar de contribuir, tem que continuar contribuindo até fechar os 15 anos e esperar a idade de 65 para se aposentar quando tiver completado os 15 anos. Então 7 anos aí, portanto, né? Daqui a 7 anos, contribuindo sem parar para poder ter direito à aposentadoria. Se ele parar de contribuir, ele perde essa condição até os 65. Socorro em Fortaleza, tenho 54 anos de idade, 15 anos de contribuição. Com quantos anos posso me aposentar? Quase o mesmo tempo aí do Queiroz, né, professor? 62, né? Então faltam 8 anos. Não é isso? 8 anos. Para ela pedir a aposentadoria dela, 62. Ela já tem uns 15. O que fazer? Se ela continuar contribuindo, não deixa de ser segurada nunca, mas também ela poderia contribuir uma por ano até completar os 62. Agora, Marcos, essa questão de pagar uma por ano, ela é meio complexa. Por exemplo, faltam 8 anos, né? Se eu disser para ela pagar uma por ano, corre o risco de lá na frente ter uma outra reforma da Previdência e dizer faltar, que são 17 anos de contribuição, que são 18 anos de contribuição. Aí ela perde aquele tempo que ela deixou de pagar, vai ter que pagar depois. Então eu nunca gosto de... Eu falo como regra, como dica, mas eu nunca gosto de dizer, pague uma por ano, porque às vezes a pessoa até esquece de pagar, né? Porque assim, eu prefiro... É muito importante lembrar, né, professor, no caso dela, ela tem 15 anos de contribuição, ela pode pagar uma por ano porque já fechou o tempo mínimo de contribuição. Mas daqui a um ano ela não vai ter 16 anos de contribuição, né? Exatamente. Então, ela é assegurada, mas só que não conta mais um ano porque ela pagou uma só, né? Não conta mais, vai ser só 15 anos. Agora, corre o risco de uma reforma da Previdência futura, aumentar para 16, aumentar para 17, e aí ela ficou sem contribuir aquele tempo e vai ter que contribuir atrasado, né? Então, assim, não quer perder a qualidade segurada? Esquece, vai pagando uma por mês, todo mês, sem deixar de pagar, porque aí você terá direito à sua aposentadoria sem nenhum problema. A não ser que falte pouco tempo, 1, 2 anos. Falta um ano, né? 1 ano máximo, né? 2. Tudo bem. Mas 8 anos é muito tempo para a gente arriscar de dizer que daqui a 8 anos a carência vai continuar 15 anos de contribuição, né? Inês, em Fortaleza, tenho 56 anos de idade e 13 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso me aposentar? Faltam 2 para ela atingir os 15 anos e faltam 6 para ela atingir os 62. A mesma coisa. Então ela continua contribuindo até os 62 para ela pedir a aposentadoria dela. Helena, no Crato, tenho uma filha especial e minha mãe precisa dos meus cuidados. Como faço para receber algum benefício? Ela tem uma filha especial e a mãe necessita dos cuidados dela diariamente, professor Paulo Bacelar. Infelizmente, a Previdência Social não previu o risco para pessoas que deixam de trabalhar para cuidar de seus familiares. Então, para ela não há nenhum benefício. Pode haver um benefício para a filha, pode haver um benefício para a mãe, por ter alguma deficiência, mas para ela, sendo cuidadora, não há nenhum benefício.
A Silvana, em Fortaleza, participa com a gente com a seguinte pergunta: sou costureira e estou sentindo muitas dores. Como faço para ter uma aposentadoria especial? Não, a aposentadoria especial para costureira é muito difícil. Ela é autônoma, é contribuinte individual, então ela deve contribuir por 15 anos e ter 62 anos de idade para ela se aposentar. Margarida, em Trairi, participando com a gente. Sou deficiente de um olho e tenho 45 anos de idade. Como faço para receber algum benefício? Olha, a visão monocular não é uma doença que incapacite a pessoa para o trabalho em tese. Depende da atividade. Então, se ela precisar ter a visão dos dois olhos e estiver incapacitada para trabalhar por conta dessa visão monocular, ela pode ter direito ao benefício. Agora, a visão monocular, por lei, ela é uma deficiência. Ela não é um impeditivo para trabalhar. Então, a pessoa pode trabalhar com aquela deficiência. Então, ela se aposenta com um tempo menor. 55 anos de idade para a mulher, com 15 anos de contribuição, tendo a deficiência. Agora tem a pergunta, professor Paulo Bacelar, do Francisco, em Fortaleza, 52 anos de idade, 13 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a aposentadoria dele? Aí falta mais tempo, né? Falta em 65, então 10 anos, 13 anos para ele poder, daqui a 13 anos ainda para ele pedir aposentadoria. Arnaldo, em Viçosa, sou agricultor e tenho 49 anos de idade e 8 anos de contribuição. Quantos anos para a minha aposentadoria? O agricultor se aposenta aos 60 anos, mas não é por contribuição. Ele deve apresentar provas da atividade rural por 15 anos. Se essa contribuição é feita somente para o sindicato, como tem aparecido aqui várias perguntas assim nesse sentido, isso não é contado como tempo de contribuição. Ele é contado apenas como prova de que ele é sindicalizado, mas não quer dizer nada em relação à previdência. Ele precisa provar com provas que ele exerce essa atividade rural por 15 anos e irá se aposentar com 60 de idade. Professor Paulo Bacelar, uma dúvida aqui, uma questão. Essa comprovação, ela pode ser também, no caso dele, vamos supor que o Arnaldo, essa contribuição que ele esteja falando, ele seja de carteira assinada. Ele trabalha em um sítio, uma fazenda e tem a carteira assinada, ficou 8 anos. E depois ele saiu desse trabalho, né, de carteira assinada e continuou na atividade rural. Então, se ele tem os 8 anos de carteira assinada com atividade rural e a comprovação de mais 7 anos na área rural, ele também tem direito à aposentadoria. Sim, tem direito à aposentadoria rural. Se a carteira de trabalho é assinada como trabalhador rural, de 8 anos, ele provar que ele trabalhou na roça sozinho ou com a família, e também os 7 anos, vai somar os dois, vai dar 15 certo. anos, ele se aposenta rural com 60 anos de idade, que é a idade reduzida. Agora, a gente não pode confundir o empregado rural, de carteira assinada rural, empregado, com o caseiro. Certo. Então, por exemplo, se ele for caseiro de um sítio, ele não é trabalhador rural, ele é empregado doméstico, entendeu? Entendi. Agora, se ele for cortador de cana, assinou carteira, se for o vaqueiro da fazenda, é trabalho rural. Então, ele é empregado rural e se aposenta nas regras do rural. 60 de idade com 15 anos de trabalho rural. Agora, se ele é caseiro, toma conta da casa, ele é empregado doméstico. Então, ele é empregado doméstico urbano, como se fosse urbano. E aí, a idade passa a 65 de idade. E se essa carteira assinada dele for em atividade urbana, aí entra na aposentadoria mista? Híbrida. Aquela aposentadoria híbrida. Híbrida. Que é 8 anos urbano com 7 anos rural. Aí vai para a idade urbana, que é de 65 anos de idade. Aí ele pode ter os 15 anos, os 15 com anos, comprovação da atividade rural mais a assinatura de carteira, mas precisa ter os 65. Mas aí precisa ter os 65 de idade, exatamente. Porque não é totalmente rural. Para ter a idade de 60 anos, o homem, 55 a mulher, a idade reduzida, os 15 anos tem que ser exclusivamente rural. Rural. Ok, abraço para você, Arnaldo, a todos aí de Viçosa. A Edivânia, em Maracanaú, participa com a gente, trazendo a seguinte pergunta. Tenho 59 anos de idade e 15 anos de contribuição. Sou professora estadual. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? 59 de idade e 15 de contribuição. A professora ela precisa ter 25 anos de contribuição e 57 de idade. Se ela não tiver isso, ela vai para a regra geral, que é 62 de idade e 15 de contribuição, sem ser a atividade de professora.
Ana Célia, em Oroz, participa com a gente. Meu filho perdeu o pai, ele tem 16 anos. A viúva conseguiu o benefício de pensão por morte e eu abri um requerimento do INSS em nome do meu filho. Isso já está com muito tempo e até agora nada, só em análise. Ele é filho do primeiro relacionamento. Meu filho tem direito a essa pensão por morte, entendeu, professor Paulo Bacelar? Do primeiro casamento, né? A viúva, depois do segundo casamento, pediu a pensão e o filho não tem a pensão. Não, ele vai ter direito sim, um mês ainda é um tempo bastante curto para análise, e ele vai, quando for analisar esse processo, ele terá direito à pensão e irá dividir o valor da pensão com a viúva. Professor Paulo Bacelar, agora tem a Lourdes em Itapipoca. Eu tenho 53 anos e há 2 anos moro no interior de Itapiúna. Antes eu morava em Belém. Eu paguei o INSS como autônomo e como microempreendedora. Tenho 9 anos pagos. Tenho direito à aposentadoria? 53 anos de idade, 2 anos que mora no interior. Ela tem terá 9 direito, anos pagos, né? Ela terá direito quando chegar a idade, né? Ela tem 9 anos pagos, vai ter direito à aposentadoria quando tiver 62, mas tem que continuar contribuindo até completar os 15 anos de contribuição. Silvana, em Horizonte, o meu marido está afastado e recebendo o auxílio-doença já há 2 anos e meio. Ele teve uma perícia marcada e ele tem 58 anos. Eu gostaria de saber se ele continua segurado pelo INSS. Se não, eu gostaria de saber como contribuir. Olha, é complicado quando você aguarda a perícia médica por muito tempo. E se caso essa perícia seja negada, você deixa de ser segurado depois de 1 ano da data da última contribuição. Então, eu sugiro que quem está esperando a perícia médica, antes de completar 1 ano da última contribuição, possa fazer a contribuição de segurado facultativo, o código 1473, que é 11% do salário mínimo. Então, você que está esperando perícia médica, não deixa... Olha qual é a data da última contribuição, quando foi que você pagou pela última vez, no último mês, e não deixa isso chegar a 1 ano. Antes de chegar a 1 ano, você contribui novamente, agora como facultativo, até que a perícia seja concedida. Concedendo o benefício, ele vai receber retroativo e vai manter a qualidade de segurado dele até depois de 1 ano da data da cessação do auxílio-doença. Então, aquela data do auxílio-doença final conta mais 1 ano também para ele ser segurado da Previdência. Então, ele não deixa de ser segurado se ele não deixar de contribuir por mais de 1 ano. Agora tem a pergunta, professor Paulo Bacelar, do meu xará, o Marcos, em Nova Russas. Vou completar 66 anos de idade e eu tenho 31 anos de contribuição de firma em alguns meses. Eu tenho direito a mais de um salário mínimo, professor Paulo Bacelar? Olha, vai depender da média de contribuições. Com 31 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 82% da média. Então, vai depender da média e, mesmo assim, depois que fizer a média de contribuições, desde julho de 94 até a data da aposentadoria, ele vai multiplicar ainda por 82% dessa média. Então, vai depender muito se a média for alta, né, desses 31 anos. Então, fez a média de todo o tempo contributivo, ainda vai aplicar um percentual de 82% dessa média. A Francineide, em Jaguaribe, professor Paulo Bacelar, participa com a gente. Sou funcionária pública concursada há 23 anos e tenho mais 2 anos em outro município. Quantos anos faltam para a minha aposentadoria? Eu tenho 55 anos de idade. Olha, depende do município, mas na regra geral, você precisa ter 57 anos de idade com 25 de contribuição. Então falta exatamente 2 anos para ela poder pedir a aposentadoria dela na regra geral, mas cada município tem a sua regra própria. Se copiou da regra do estado, ela só faltam 2 anos ainda para pedir a aposentadoria. Janaína, em Itapiúna, tem o MEI, mas recolho o INSS no código 1007. Tem algum problema? Não, se ela estiver contribuindo juntamente o MEI com o 1007, não vai haver nenhum problema.
Marlene, em Pentecoste, tenho ansiedade generalizada, faço tratamento no CAPS e gostaria de saber se eu tenho direito a me aposentar com 55 anos. Eu tenho direito a algum benefício? Olha, com 55 anos, a mulher, ela se aposenta se tiver uma deficiência, se aposenta com 15 anos de contribuição. É a aposentadoria da pessoa com deficiência. Fora isso, ela pode ter o direito a um auxílio-doença, que é um benefício provisório, de acordo com o seu atestado médico. Sávio Soares participa com a gente, ele envia a sua pergunta do interior, não colocou aqui a localização, a cidade. É importante você que participa pelo nosso WhatsApp, 859-9273-4353, enviando a sua pergunta, que você envia o nome da cidade de onde você está enviando a mensagem aqui para a nossa produção. O Sávio faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Sou professor e tenho 55 anos de idade e 31 anos de contribuição comprovados. Eu gostaria de saber quantos anos ainda terei que trabalhar até a minha aposentadoria? Pergunta do Sávio Soares. Olha, existe a regra geral. Então, dependendo do interior também, tem que saber se o interior tem a sua regra diferente da regra do estado, né? Então, cada município fez a sua previdência de acordo com as regras daquele município. Então, eu não sei qual é o município, teria que saber a lei local do município. Mas se for pela regra geral, ele se aposenta com 60 anos de idade sendo professor. Então, ele já tem aí 55, faltaria 5 anos para ele pedir aposentadoria como professor. Fernanda Oliveira, em Calcaia, sempre trabalhei de carteira assinada, mas faz mais ou menos 6 anos que eu não assino a minha carteira. Como posso fazer para continuar contribuindo para o INSS e garantir a minha aposentadoria? Eu tenho 42 anos. Ela pode entrar no site do INSS, no meu.inss.gov.br, sem precisar logar com a senha Gov. Ela entra no meu.inss.gov.br e emite a GPS, que é a Guia de Previdência Social, colocando o código de pagamento de contribuinte individual 1163, que vai pagar 11% do salário mínimo. Meu pai já tem 60 anos e tem 12 anos de contribuição. Ele já pode se aposentar? Essa é a pergunta da Georgiana, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Não, Georgiana, ainda faltam 5 anos. Seu pai vai aposentar com 65 anos de idade, tendo 15 anos de contribuição no mínimo. Então, ele ainda faltam 5 anos para chegar à idade mínima de 65 anos. Fátima, em Ocara, nunca trabalhei de carteira assinada e estou grávida. Eu posso pedir o auxílio maternidade? Ela deve contribuir pelo menos com uma contribuição de autônomo, contribuinte individual, para poder pedir o salário maternidade. De Fortaleza vem também a pergunta da Wanda Fernandes. A minha mãe é dona de casa e nunca contribuiu com o INSS. Ela tem direito à aposentadoria? Não, ela não tem direito à aposentadoria. Ela vai poder ter direito a um BPC aos 65 anos de idade. Nanda, em Fortim, gostaria de saber como funciona a aposentadoria rural. Os meus pais trabalharam juntos a vida toda. O papel de um serve para o outro, professor Paulo Bacelar? Sim, serve. O papel de um do mesmo grupo familiar serve para o outro. Então, o homem, ele já tem documentos, a mulher pode usar os documentos do marido para ela poder também se aposentar. Mas tem que ter certidão de casamento, professor, ou não? Ou provas de união estável, né? Precisa provar que viveu junto, que trabalhou junto. Isso serve para a esposa, companheira e também para os filhos. Lorena, no Crato, participa com a gente. Meu esposo é vigilante e sofreu um acidente no trabalho. Ele pode receber algum benefício? Ele tem direito ao auxílio-doença, primeiramente, e se após as lesões serem consolidadas, se ele houver uma redução laboral que faça com que ele trabalhe em outro setor da empresa, ele terá direito ao auxílio-acidente. A Fernanda, em Juazeiro do Norte, faz a seguinte pergunta. Meus filhos moram comigo e eu recebo uma aposentadoria por morte, mas eles são autistas. Eu consigo algum benefício para eles? Não, se eles já recebem pensão, se eles forem já beneficiários de uma pensão por morte, eles não podem ter um BPC. A Fabiana, em Morro Branco, professor Paulo Bacelar, participa com a gente. Tenho 49 anos e já completei 8 de contribuição. Como está a minha situação para pedir a aposentadoria? Quanto tempo eu preciso esperar? Ainda precisa muito tempo. Ela precisa ter 62 anos de idade e completar os 15 de contribuição. Fabiana. Ela tem 8, né? Faltam ainda 7
para atingir os 15, mas ainda falta mais tempo para atingir os 62 de idade. Abraço para você, Fabiana, todos aí em Morro Branco. Eugênia, em Fortim, quais são as formas atuais que a Previdência possui para que a gente possa contribuir para garantir a aposentadoria? Eu não trabalho de carteira assinada, mas gostaria de contribuir. Boa, né? Então, se preocupando aí em contribuir. Ela pode contribuir como facultativa, se ela não tiver trabalho, não exercer nenhuma atividade laboral, com 11% do salário mínimo, no código 1473, ou então, se ela tiver algum trabalho, for autônoma, por exemplo, ela pode contribuir como contribuinte individual, que é código 1163, que é 11% do salário mínimo também. Facultativo no código 1473 e o contribuinte individual no código 1163. Isso ela pode fazer a guia dela pelo site do INSS, no meu.inss.gov.br. O Carlos, em Fortaleza, participa. Meu pai tem 71 anos de idade e a minha mãe 73. Eles trabalharam na agricultura a vida inteira. Como eu faço para dar entrada na aposentadoria rural? Quais os papéis que eu preciso? Primeiro precisa ter uma declaração, uma autodeclaração rural. É um documento que o INSS dispõe para ela dizer onde trabalhou, com o que plantou, se foi em regime de economia familiar ou individualmente, como é que ela pagou por esse terreno, se é meia, né? Se é um comodato, se é um arrendamento. Então precisa ter essa autodeclaração rural. Fora isso, precisa ter provas de que a pessoa exerceu atividade rural, até os 60 anos o homem e até os 55 anos a mulher. Um documento de uma procuração onde consta a profissão dela como agricultora, na certidão dos filhos, do interior dos filhos, na certidão de nascimento, onde consta a profissão dos pais como agricultor, um registro numa escola, a matrícula numa escola de um filho onde tem a profissão de agricultor, o registro em alguma entidade de saúde, ela deu entrada em algum posto de saúde, botou lá a profissão como agricultor, a ficha de registro será usada como prova. Então qualquer prova, qualquer documento, material, em que conste a profissão deles como agricultor, vai servir como comprovação da atividade rural. Maria Rejane, em Jucás. A minha sobrinha nunca trabalhou de carteira assinada e está grávida de 6 meses. Ela pode pedir auxílio maternidade? Como a gente faz esse pedido? A pergunta da Maria Rejane, professor. Ela pode contribuir até a data do parto, até a criança nascer. Pode contribuir como contribuinte individual ou facultativo, que ela terá direito ao salário maternidade. Pergunta que vem de Acopiara. Elias, meu pai é vigilante e trabalha em uma empresa há mais de 10 anos. Ele recebe insalubridade. Isso dá direito a ele a ter uma aposentadoria especial? Sim, o vigilante tem direito à aposentadoria especial com 25 anos de contribuição, mas precisa ter 60 anos de idade. Lúcia, em Acopiara, professor Paulo Bacelar. Sou professora do município e gostaria de saber como funciona a aposentadoria para essa categoria. Existe uma diferença? Existe a diferença, mas precisa ter a lei do município de Acopiara. Então, cada município rege a sua previdência própria, né? Então, se for pegar pelas regras gerais, a professora se aposenta com 57 anos de idade, com 25 anos de contribuição como professora. Natanael, em Horizonte. Minha mãe trabalhou de empregada doméstica por 5 anos, mas esse tempo não consta na carteira dela. Como podemos fazer para comprovar esse tempo? É difícil, ela precisa ter aí uma ação trabalhista para comprovar a atividade de empregada doméstica, mas que tenha provas materiais de que ela era empregada doméstica. Vanessa, em Pacatuba. Eu trabalho em 2 empregos e os 2 assinaram a minha carteira. Eu gostaria de saber se a minha contribuição é em dobro e se isso faz com que eu me aposente mais cedo. Mais cedo não, mas ela faz com que se aposente melhor, porque os salários irão ser somados. No caso, o contribuinte que tem carteira assinada e é MEI também, né, professor? Aí os salários irão ser somados e ela vai se aposentar. Quando se aposentar por idade, porque o MEI só se aposenta por idade, os salários serão somados. Saraiva, em Pentecoste. O meu filho serviu ao Exército por mais ou menos 7 anos e atualmente trabalha de carteira assinada. A minha dúvida é, esse tempo que ele serviu no Exército entra como tempo de contribuição, professor? Sim, entra como tempo de contribuição, mas precisa ter uma certidão de tempo de contribuição que o Exército fornece para a averbação junto ao INSS.
Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado não apenas pelo programa de hoje, mas por todo o ano de 2024 que está chegando ao final, professor Paulo Bacelar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos, agradeço o espaço também por falar aqui sobre motociclismo, né, sobre os cuidados que o motociclista tem que ter para também estar cobertado pelo guarda-chuva, como diz o Luzenor, pelo guarda-chuva da Previdência Social. E também obrigado pelo espaço de a gente poder informar a todos os outros que precisam de uma informação segura, com credibilidade, para que ela não perca os seus direitos e possam se aposentar da melhor forma possível. E se não se aposentar, que tenha benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, quando precisar deles, né? E não deixar de contribuir com a Previdência, não deixar de ser segurado para que ele possa ter garantido os seus direitos. Então, um grande abraço a todos que nos mandaram mensagem até o final desse ano e que ano 2025 o compromisso está afirmado e continuaremos dando informações para quem precisa sobre os seus direitos previdenciários. Grande ano, professor Paulo Bacelar, feliz ano novo para você, para toda a sua família e nos encontraremos ano que vem. Abraço a todos, feliz ano novo. Até 2025, até a próxima semana, pessoal. Um grande abraço. Feliz ano novo!